Nesse vídeo vamos falar sobre o formato das séries do Disney Plus, né? Aquele modelo de filmes de 6 horas e por que ele parece deixar a gente meio insatisfeito ou frustrado. Para começar, eu acho importante deixar claro que eu vou abordar esse assunto do ponto de vista da estrutura narrativa, né, da edição. Então eu não vou entrar no mérito se isso gera mais assinantes ou como isso posiciona o Disney Plus na competição dos streamings. Eu também acho que existem outros problemas que aparecem nessas séries e que não tem nada a ver com o formato, né, mas com direção, com orçamento, e eu também vou deixar para falar disso num outro vídeo. E vale dizer que existem problemas diferentes nos outros streamings também, né? Então assim, eu não tô rebaixando o Disney Plus para enaltecer o HBO Max ou Netflix, não. E por último, eu gosto das séries do Disney Plus, então esse vídeo não é simplesmente um hate gratuito. Mas vamos ao que interessa. A real é que eu venho notando que a gente passa pelos episódios das séries do Disney Plus com uma sensação meio frustrante de estar sempre esperando por algo melhor no próximo episódio. Até que chega o final da temporada e essa conclusão geralmente não corresponde a toda essa expectativa. Por isso eu resolvi analisar a estrutura narrativa dessas temporadas de 6 ou 7 episódios, né? Pra gente tentar identificar o problema e talvez melhorar a forma como a gente assiste a essas séries. E o que eu encontrei foi bem interessante. Eu comecei a notar que, do ponto de vista da montagem, muitos episódios de séries como Loki, Gavião Arqueiro, O Livro de Boba Fett e Obi-Wan Kenobi terminam quase como se a edição cortasse ali do nada. E aí o próximo episódio segue simplesmente como se fosse a próxima cena daquilo que a gente viu no episódio anterior. Principalmente nos episódios do meio da temporada, você fica com uma sensação de algo que nem começa e nem termina direito. Mas tem algo a mais nisso tudo e antes de continuar, se você está gostando do vídeo, eu te convido a deixar um like, que isso sempre ajuda bastante o canal. Bom, outra coisa que eu penso quando eu assisto séries do Disney Plus é que os primeiros episódios costumam ser mais lentos, e aí do meio pro final tudo fica muito mais corrido, e alguns personagens e tramas nunca são exatamente bem desenvolvidos. E é claro que a gente poderia responsabilizar a quantidade curta de episódios por isso. Loki, Falcão e Soldado Invernal e Gavião Arqueiro têm 6 episódios cada. Boba Fett tem 7, mas na real ele tem 6, né? E comparando com a Netflix, que costuma entregar, sei lá, 9, 10, 13 episódios, dá pra entender porque 6 realmente parece muito pouco. Só que pensa na série do Sherlock da BBC, que tinha 3 episódios por temporada, ou então a minissérie Chernobyl, com 5 episódios. Essas são séries extremamente satisfatórias que conseguem desenvolver bem todos os elementos, mesmo nessa quantidade limitada de episódios. E tudo bem que são episódios bem longos, né? Mas calma que vai fazer sentido. O ponto é que as séries do Disney Plus podem parecer meio rasas ou lentas, mas também apressadas e subdesenvolvidas. E eu sei que isso pode parecer antagônico, mas é o que acontece em muitos casos. Mas para pensar que um filme de 2 horas consegue fazer tudo isso em 1/3 do tempo dessas 6 horas das séries do Disney Plus. Então o problema não está necessariamente na quantidade de episódios, mas sim na forma como eles são estruturados. E eu acho que a peça-chave nisso tudo vem de uma observação da clássica estrutura narrativa de 3 atos de uma história que a gente já tá meio careca de saber, né? É aquela fórmula, né? O primeiro ato apresenta os personagens e o universo e traz um incidente incitante, aquele momento que seria o chamado para a aventura e que faz todo o resto acontecer. Aí o segundo ato desenvolve os obstáculos do protagonista e geralmente traz um ponto de virada que leva ao terceiro ato, onde tudo se resolve e você termina a história com um novo entendimento da jornada do personagem. De uma forma resumida, é isso. Então vamos fazer um experimento aqui. Vamos lá no Premiere, que é o programa que eu uso para editar, e eu vou usar como exemplo essa obra de arte que se chama Star Wars Episódio 5, O Império Contra-Ataca. Aqui a gente pode ver que o filme tem a duração de aproximadamente 2 horas, mas vamos esticar esse filme e fazer ele durar umas 6 horas, como se ele virasse uma temporada inteira de uma série do Disney Plus. E aí a gente faz cortes a cada 1 hora, como se fossem os finais de cada episódio. E assim, vamos lembrar que nem todo episódio da Disney tem o mesmo tempo de duração, né? Alguns têm 50 minutos e outros 30, então essa irregularidade também afeta a nossa experiência, mas para simplificar, aqui no exemplo eu vou deixar todos com 1 hora mesmo. Bom, a partir daqui vamos analisar a estrutura dos episódios dessa nova minissérie do Império Contra-Ataca que a gente acabou de criar. Vamos lá, tô passando aqui a timeline e acho que a gente consegue ver que o chamado para aventura, ele acontece ali do meio pro final do episódio, né? Perto dos 40 minutos. E aqui isso acontece até um pouco antes do que nos episódios das séries do Disney Plus, né? Que geralmente traz ele no final do primeiro episódio.
Outra coisa que dá pra ver é que o primeiro ato dura 2 episódios inteiros, então pensando na estreia semanal, seriam 2 semanas onde você avança bem pouco na trama geral. E aí a gente tem o Han Solo e a Leia que passam 3 episódios só fugindo do Império. Isso pode ficar bem cansativo, né? Mesmo que essa trama seja tão boa e tão importante, ela é boa porque ela dura o tempo certinho que ela tem que durar. Já o Luke só começa a ser treinado no final do episódio 3, então ele passaria um tempão reclamando sem nem saber que era o Yoda ali na frente dele. E aí a gente pode traçar um paralelo com o Obi-Wan, que tá nessa vibe meio deprê, né, e que parece não sair dela, e aí o mesmo aconteceria com o Luke nesse caso. Agora, dá pra ver que o penúltimo episódio talvez pudesse ser considerado o melhor, já que é quando todas as tramas se encontram. Isso tem sido bem comum nas séries do Disney Plus, né, o penúltimo episódio muitas vezes é o mais forte. E vale mencionar que eu estou usando como exemplo um filme que, assim, é excelente e tem um roteiro muito bom. Então, mesmo adaptando para 6 episódios, você ainda tem elementos super legais em cada episódio. Então, essa série seria uma série muito boa. Mas o mesmo não aconteceria com uma história inferior, como é o caso de algumas coisas que a gente tem visto por aí. De qualquer forma, reparem como esse nosso exemplo fica muito parecido em termos de ritmo ou de distribuição dos 3 atos da história com as séries que a gente vê no Disney Plus. Você tem um começo mais demorado e várias subtramas são prolongadas sem que isso adicione mais substância para a história. Ela só está mais fracionada, mas ela não está exatamente melhor. Mas aí, qual é a grande conclusão disso tudo, né? Eu acho que esse formato do Disney Plus pode parecer frustrante justamente porque eles pegam uma única história simples e esticam ela para fazer ela durar 6 episódios. E fazendo isso, o Disney Plus ignora justamente as maiores vantagens da televisão. Ou seja, aproveitar a quantidade de episódios para criar subtramas que vão desenvolvendo aos poucos tanto os personagens quanto o universo que a série habita, né? Ao mesmo tempo em que entregam uma história completinha para cada episódio individual. Isso era mais fácil de notar nas séries procedurais ou nas sitcoms, onde cada episódio realmente é uma única história com começo, meio e fim. Mas mesmo séries de narrativa seriada, como Breaking Bad e Game of Thrones, possuem uma micro-história dentro de cada episódio que se resolve trazendo uma sensação de plenitude que é independente da história geral da temporada. Parece que no Disney Plus só existe o arco geral da temporada, e como esse arco é feito de um filme de 2 horas esticado, ao invés de assimilar os momentos dramáticos de uma vez, isso acontece meio que em doses homeopáticas ao longo de várias semanas. E é engraçado que o inverso disso também acontece, né? Pensa no desenho Avatar: A Lenda de Aang, que é maravilhoso por sinal. A primeira temporada tem 20 episódios que equilibram muito bem a história geral e também as pequenas tramas isoladas. Só que o filme abominável dirigido pelo Shyamalan em 2010 pega tudo isso e condensa num filme de 2 horas que parece um recap mal feito de uma história muito melhor. Então assim, tem um motivo pelo qual existe o formato de cinema e existe o formato de TV, e o que funciona em um nem sempre vai funcionar no outro. E aí eu chego nas exceções do Disney Plus, que seriam, obviamente, Mandaloriano e WandaVision. O Arif também, né, de certa forma. Mas Mandaloriano tem 8 episódios em cada temporada que se beneficiam bastante desse formato aventura da semana, enquanto WandaVision tem 9 episódios que vão passando por várias eras da TV enquanto brincam com esses diferentes estilos. E aí, naturalmente, eu acho que existe algo a mais sendo oferecido pra gente em cada episódio, e não só quando a gente chega no final de tudo. Bom, mas com tudo que eu apresentei nesse vídeo, isso significa que as séries do Disney Plus são simplesmente ruins? Vocês sabem que eu não curto muito visões assim dicotômicas sobre cinema, sobre filme, sobre arte, né? Então a ideia desse vídeo era justamente a gente entender por que esse formato de filmes de 6 horas pode ser frustrante. Mas dito isso, existem outros fatores que fazem essas séries se conectarem ou não com o público. Isso pode fazer as pessoas até relevarem esse problema do formato, ou mesmo nem perceberem isso. Eu só acho que a Disney teria muito a aprender observando esse formato tradicional da televisão e talvez aplicando um pouco desse modelo tradicional para séries que ainda vão ser produzidas. E pra gente que está assistindo, talvez fique mais fácil olhar para as séries que estão aí e, quem sabe, separar um pouco a crítica da série em si da crítica ao formato. E eu falei tudo isso justamente porque eu gosto tanto de acompanhar essas franquias como Star Wars e Marvel na TV semanalmente. E é claro que essas séries têm acertos enormes que já me emocionaram bastante e continuam me impactando. Então assim, quando a gente gosta de algo, a tendência é a gente querer que isso seja melhor. Sei lá, umas coisas que eu pensei aqui e eu queria trazer nesse vídeo.
Mas me diz aí nos comentários quais são suas impressões disso tudo, né? O que você acha dessa conversa toda que a gente teve. Muito obrigado por assistir. Se você gostou desse vídeo, deixa um like, se inscreve no canal e eu te vejo no próximo vídeo.